Palavra de Deus, Evangelho de São João, capítulo 11. Evangelho de São João, capítulo 11. Se nossa casa é o lugar dos milagres de Deus, e de fato é, nós vamos descobrir o caminho do milagre. Existe um caminho para chegar ao milagre, como existe um caminho para qualquer coisa. Para qualquer lugar que você queira ir, para qualquer lugar que você queira chegar, há um caminho para você percorrer. E esse caminho precisa ser percorrido, senão o milagre não acontece. Eu não sei se você entende, mas a Sagrada Escritura, ela não é só a palavra de Deus revelada ao homem. A palavra de Deus revelada ao homem se tornou vida e habitou entre nós, que é Jesus. Então esta palavra veio ser para nós direção de vida. Se nós não andarmos nessa direção, como os milagres vão acontecer? Existem princípios. Há uma máxima teológica, não é uma máxima da ciência, é uma máxima da teologia. Embora a teologia seja uma ciência sagrada, não se chega ao final senão pelo meio, e não se chega ao meio senão pelo princípio. A gente precisa ter princípios para chegar ao final, que é o milagre. Nós queremos milagre na nossa casa, nós vamos orar por isso, mas nós precisamos de meios. Este cerco de Jericó é um meio, mas a gente precisa caminhar nos princípios de Deus, não nos nossos. E aqui nós vamos aprender alguns princípios, algum caminho de milagre. Veja, nós estamos diante da ressurreição de Lázaro. Ele morreu e ressuscitou. Mas a ressurreição de Lázaro, ela começa exatamente num princípio muito lindo. Primeiro princípio, a oração. Lázaro caiu doente, este é o problema. Onde estavam Maria e sua irmã Marta? Maria era quem ungira o Senhor com óleo perfumado e enxugar os pés. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus uma oração dita: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Uma oração é feita, manda dizer a ele. Então o caminho do milagre começa pela via da oração. Eu preciso rezar mais. Se nós entendermos isso nesse cerco de Jericó, quanto mais eu rezar pela minha casa, mais milagres vão acontecer. E não pode ser qualquer oração, não pode ser simplesmente um desabafo, porque tem hora que a gente acha que desabafo é oração, e não é. Desabafo é desabafo e oração é oração. A oração, ela nasce da fé. A oração não nasce do desespero. Então, por exemplo, quando você reza dizendo: Senhor, não aguento mais, isso não é oração, isso é desabafo. Quando você diz para Deus assim: Senhor, pelo amor de Deus, muda esse homem, senão vou largar dele, isso não é oração, isso é ameaça. Senhor Jesus, se meu filho não sarar agora, eu não sei o que eu faço. Isso não é oração, é loucura. A oração, ela nasce da fé. Da onde nasce a oração? E a fé me faz crer que Deus pode mudar a situação na minha casa. Amém? A fé me faz crer que Deus pode transformar pessoas. Amém? A fé me faz crer que Deus ama a minha família, e Ele tem um plano para a minha casa. Por isso estamos cantando: que o meu lar seja o lugar dos teus milagres. Família é lugar de milagres, sempre foi, sempre será. Na Bíblia narra isso. O milagre da fecundidade de Abraão e Sara, família. O milagre das bodas de Caná, o primeiro de Jesus na vida pública, família. A família, ela é sim um lugar de milagres, porque também é um lugar de impossibilidades, de problemas, de angústias, de situações difíceis, de improbabilidades. A primeira coisa do caminho do milagre é a oração, que nasce da fé. Segundo, a essas palavras Jesus lhes disse: esta enfermidade não causará morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Então, entender que Deus tem um projeto, que até essa enfermidade, essa situação está aí para uma finalidade, que não é a humilhação, a vergonha, o mal, mas é a glória de Deus, é o nosso crescimento. Por que nós não conseguimos às vezes passar pelas tormentas?
porque nós nos desesperamos. O problema da nossa vida não são as tormentas, é porque diante delas nós nos desesperamos e perdemos então o equilíbrio e vamos nos entregando ao desleixo da vida espiritual. É preciso a gente entender que esta enfermidade de Lázaro tem uma finalidade, e Jesus está dizendo é a glória de Deus. Então eu preciso acreditar que Deus está no comando, que Ele tem um projeto. Quando Deus ungiu Davi aos 12 anos para ser rei de Israel, aos 12 anos Deus ungiu através de Samuel a Davi para ser rei de Israel. E Israel já tinha um rei que era Saul, mas Deus tinha se arrependido, porque Saul fez tudo errado. Então Deus ungiu um novo rei. Para que para que Davi pudesse chegar a ser rei de Israel, tinha coisas que aconteceram. E o que aconteceu? Aconteceu que Saul foi tomado de um mal súbito. Ele surtou. Ele teve um mau espírito que tomava ele. E aí Davi foi chamado porque tocava harpa. Enquanto Davi tocava harpa, Saul ficava bom. Olha que interessante. O surto, a doença emocional de Saul, porque ele ficava irado, ele surtava, ele tinha um descontrole, um mau espírito, fez com que Davi entrasse no palácio, tocasse a sua harpa e ele acalmava. E aí então Saul começou a gostar de Davi, e Davi passou a ser músico do palácio. Amém? E aí Saul falou para Davi: senta comigo na minha mesa, eu me agrado de você. O que você faz? Eu sou pastor de ovelhas. Ah, então você poderia cuidar disso aqui no meu reino? Senta, cuida comigo, fica aqui. E Davi foi se aproximando. Então a doença de Saul foi um meio de que Deus usou para que Davi entrasse no templo. E aí Davi foi se aproximando de Saul, até que Davi começou a cuidar do seu povo, e aconteceu um grande problema. Fala comigo, um grande problema. Um homem chamado Golias, de mais ou menos uns 3 metros, um filisteu, inimigo de Israel, veio lutar contra Israel e veio tirar satisfação. E nesse momento ele pleiteia e fala: quem vai se levantar contra mim? E todo mundo tem medo. E Davi, o amigo de Saul, o cara que é o copeiro, o companheiro, o que senta na mesa com ele, o que toca para ele, acalma ele, fala assim: eu vou lutar. E aí vocês sabem do resultado já. Precisa dizer, isso é famoso. Davi derrubou Golias. Sim ou não? Aquela luta serviu para 2 coisas. Primeiro, para que Saul pudesse ver: uau, meu Deus, esse menino é poderoso, esse menino é forte demais, olha o que ele derrubou. Então a luta serviu para isso. E a segunda coisa, não foi só para Saul ver, foi para Davi ver também. Porque Golias viu que Davi era forte, porque Davi falou: você vem a mim com espada, escudo, lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então Filisteu viu, o Golias viu, os filisteus viram, o povo de Israel viu, Saul viu, mas Davi também viu. E na hora que Davi viu ele derrubar o gigante, nessa hora ele não sabia que ele tinha força para derrubar um gigante, ele não sabia, ele descobriu. Sabe quando que a gente descobre que a gente pode? É quando a gente passa. Antes da minha esposa morrer, a gente conversava muito assim: nossa, você viu, a fulana morreu, a esposa de ciclano. Nossa, o marido fulano morreu, você viu? Ah, eu não aguento isso aí não. A gente acha que não aguenta. Aí quando acontece com a gente então passa. E hoje eu sei que eu posso derrubar o gigante do luto, porque eu passei, eu derrubei ele, eu consigo. Então quando você derruba esse gigante, todo mundo vê. O Saul vê, o Golias vê, o gigante vê, o povo do gigante vê, mas você vê também. É muito importante que você veja, é muito importante que você passe. Então não pense você que o seu sofrimento é um fim. O sofrimento não é um fim, o sofrimento é um meio para Deus revelar na tua vida quem Ele é, e para que você veja o que Deus é capaz de fazer com você, em você. Então Davi derruba o Golias. A hora que Davi derruba o Golias, olha o que acontece. Saul chega e fala assim: vem cá, pastor de ovelhas, vem cá, músico, eu queria falar uma coisa para você. Você não quer ser chefe do meu exército, não? Percebe que as ocasiões
vai levando Davi mais perto do propósito. Amém? Amém, gente? Fala comigo então se você tem coragem, se você é da guerra mesmo. Fala: Senhor Jesus, tudo que acontece na minha vida, que seja para eu chegar nos seus propósitos. E às vezes para você chegar no propósito tem que ter um Golias na frente, tem que ter um mal súbito do Saul. E você não pode desistir e achar que isso é o fim. Isso não é fim, isso é meio. Agora tem gente que confunde oração com combinado. Esses dias uma pessoa falou assim para mim: Rodrigo, eu combinei com Deus. Eu falei: o quê? Eu fiz um combinado com Deus. O que você combinou com ele? Eu falei assim: ó, se o meu marido sarar, eu vou virar uma serva na igreja. Se o meu marido sarar, eu vou a pé, não sei na onde. Se eu arrumar um emprego, isso aí não é oração, isso é combinado, isso é barganha. Não é assim que reza, não. A oração, ela parte única e exclusivamente da fé. Deus vai fazer, independente do que nós podemos oferecer para Ele. Amém? Só que, por favor, confia no Senhor. E entenda que coisas vão acontecer no meio do caminho, exatamente para que você chegue no propósito. Eu quero que você entenda, olha aqui para mim, faz contato visual comigo. Deus, em relação à família, Deus tem um propósito para você. Amém? Então aceita o que está acontecendo, não no sentido de falar tudo bem, que bom, que alegria. Olha, um Golias surgiu no meio do asfalto. Olha, um cara de 2 metros falando que vai me amassar e vai me comer que nem cachorro come osso. Que beleza, que maravilha. Não. Lembra do que o Rodrigão falou, do que a Bíblia está falando? Ali é um caminho para você chegar no propósito. Quando Davi derrubou Golias, o Saul falou: menino, você é muito forte, você não quer ser general do meu exército não? Davi falou: quero. Que Davi sabia que ele era ungido para ser rei. Ele aceitou ser general. E numa guerra, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E o povo começou a gritar assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E aí aconteceu com Saul? Ciúme. O ciúme de Saul. Mais um ciúme tão grande que ele começou a perseguir Davi. E falou para Davi: vou te matar. E o amigo de Davi era filho de Saul, o Jonatas. E o Jonas falou assim: corre que meu pai vai matar você. E aí começou uma perseguição. Fala: perseguição. Então primeiro foi o mal súbito, depois o Golias, agora uma perseguição. Esses dias uma mulher falou assim para mim: Rodrigo, eu não aguento mais, eu sou muito perseguida na minha casa porque eu rezo. Eu falei: opa, isso aí faz parte do processo, está chegando a sua bênção. Deixa a turma te perseguir, igual Davi foi perseguido. Tem gente que está aqui agora, que você está numa perseguição implacável. E Davi foi perseguido implacavelmente. Saul queria encontrar ele para matar. E um dia, diz a Bíblia, que Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades. Número 2. Os caras faziam na caverna. E ele tirou a roupa, porque ela era a roupa daquele modelo, e ele ficou desprovidão lá. E quem estava escondido na caverna? O Davi, junto com o amigo dele. E o amigo falou assim: Davi, Saul está pelado, mata ele agora pelas costas. Davi falou assim: eu não fui escolhido para matar ninguém, eu não vou pôr a mão nele. Se Deus tem que pôr a mão, Ele que ponha. Eu não ponho a mão em nada, eu só confio. Minha mão não faz, quem faz é a de Deus. Eu não vou matar ele, ele é ungido de Deus, ele é o rei, eu não vou matar ele não. Ô Davi, mas é sua chance, se você não matar ele, vai matar você. Não vou matar ele, ainda mais nessa situação. É muita covardia matar um cara na privada, fala a verdade. É o que diz a Bíblia. Ele está fazendo suas necessidades lá, diz. E aí Davi pegou e cortou um pedacinho do manto do Saul que estava lá. Cortou um pedacinho, pá, ficou com ele aqui. E aí a hora que saiu lá fora, Saul já vestido, feito as necessidades, Davi foi lá e falou: meu senhor. Saul falou: você? Falou: olha aqui, ó, o tecido que eu cortei enquanto você estava fazendo suas necessidades. Eu podia te matar, mas não te matei, porque eu não sou teu inimigo. E eles fizeram as pazes. Davi honrou a Deus na sua perseguição. Davi não diminuiu a sua intensidade, não diminuiu a sua fé. E não pense que essa foi a última perseguição de Davi, porque depois, como rei, ele foi perseguido pelo próprio filho dele, Absalão. O próprio filho dele perseguiu ele. Mas Davi sempre acreditando que aquilo faz parte do processo. Sabe o que Saul fez? Saul falou: vem meu filho, de novo, vai ter uma luta. E Davi então foi fiel. Foi aí que ele compôs o Salmo 56. Lembra o Salmo 56? Já leram?
Foi nessa caverna que ele compôs: Senhor, tende piedade de mim, Senhor, misericórdia, porque minha alma está angustiada. Senhor, dai-me o socorro que me salva, os benefícios e os favores do céu. Eu preciso de você. E o Senhor então atendeu Davi. E Davi depois chegou a ser rei de Israel, porque Saul morreu debaixo da sua própria espada, seus 2 filhos também, não tinha herdeiro. Quem assumiu foi o chefe das forças armadas. Quem era? Quem era? Davi. E quando Davi assumiu o trono, Deus cumpriu o propósito que tinha para ele. Eu quero que você entenda uma coisa: isso é muito forte, isso é muito grande, irmão. Isso é muito celeste, isso é muito espiritual. E o homem da carne não é capaz de entender isso. Deus tem a sua família como um grande propósito e não como um acaso. Tua família não nasceu de um acaso, Tua família não nasceu de um encontro humano. Tua família nasceu do desejo divino, de um propósito paterno, celestial, divino, santo. Sua família, há uma sagracidade sobre ela. Sua casa é sagrada. E quando Deus pensou, sonhou, executou tua família, Ele quer levar tua família a um patamar de glória, de reinado, de trono, de honraria, de dignidade. Para isso existe um caminho. E esses acontecimentos que acontecem, na verdade, só nos leva no caminho do propósito. Aí você fala: Rodrigo, você quer dizer então, quando um casal passou por uma traição, foi Deus que quis? Não, claro que não. Mas Deus pode usar disso para fortalecer vocês e para viver a ousadia do perdão, a glória do perdão. Deus pode usar disso para fortalecer ainda mais o casamento de vocês. Eu assisto isso todos os dias. Não se esqueça que eu sou missionário. A minha vida missionária me proporciona a oportunidade de conhecer lugares, povos, terras, países, cidades, estados, lugarejos. E eu vou vendo milagres dia após dia. Você não pode acreditar que este câncer é para acabar com a tua vida. Você não pode acreditar que esta impossibilidade de gravidez é para acabar com a tua vida. Deus quer fazer através disso o propósito chegar. E às vezes é importante. Faz parte o Golias, faz parte o mal súbito de Saul, faz parte a perseguição, faz parte vencer a tentação. E na hora que você poderia matar o Saul, não mata, faz a coisa certa. Não segue o caminho da tentação. Vai pelas vias divinas e não pelas humanas. E aí, a graça de Deus começa a acontecer. Veja, quando Deus fala, esta enfermidade não tem por finalidade a morte, mas a glória de Deus. Ele está dizendo que era importante Lázaro morrer, porque por essa morte Deus vai levar essa família à grandiosidade do seu amor, ao propósito que Deus tem. Então, Jesus demora 2 dias para ir, chega depois de 4 dias, e aí chega a finalidade. O princípio, a fé, a oração, acreditar que Deus ama a minha família. Amém? Então fala comigo, fala: o princípio, Deus ama a minha casa. Eu acredito e rezo. O meio, a provação, a dificuldade, uma enfermidade, um gigante. E o fim, um milagre. E aí então, Jesus chega lá e fala assim: onde vocês puseram o morto? Marta fala: está sepultado. Me leva até ele. E levam. Jesus começa a chorar, porque ele ama. Olha o princípio: ele ama a tua casa, ele ama a tua família, ele quer o bem da tua casa, ele quer milagre, restauração, ele quer unir, ele quer harmonia, ele quer a santidade da tua casa. Então ele começa a chorar porque não está do jeito que ele quer. O choro mostra que não está em acordo, não está em concordância com o coração de Jesus. Então ele fala assim: remove a pedra. Remove a pedra. E aí, Lázaro está lá dentro morto. O princípio do milagre começa em remover a pedra. Marta e Maria dizem para Jesus: ele já morreu faz 4 dias e cheira mal. Jesus falou: remove a pedra. E removeram a pedra. Fizeram o que com a pedra? E Jesus fez o que depois que eles removeram a pedra? Chamou Lázaro: vem para fora. Assim que o Lázaro sai, ele sai envolto de faixas, de lençóis, muitos lençóis, que era assim que eles sepultavam o corpo. Eles o enterravam como nós dentro de um caixão. Eles colocavam depositado dentro de uma caverna, de um túmulo, de uma tumba, e colocava lá, envolto em faixas. Quando Lázaro sai, ressuscitado, vivo, mas envolto em faixas, Jesus diz assim: desatai-o. Ora,
O Deus que fez o homem morto morrer, Ele poderia remover a pedra? Sim ou não? Ele poderia desatar o morto, que agora está vivo? E por que não o faz? Porque o milagre não é uma ocasião de folga, de preguiça. O milagre não é uma ocasião de Deus só mostrar quem Ele é. O milagre também é uma ocasião de Deus mostrar quem é você e o que é que você tem que fazer. Você remove a pedra, Deus ressuscita o morto e volta para você a responsabilidade de você desatar, tirar as ataduras do morto, que fomos nós mesmos que colocamos. Posso ser sincero aqui para vocês? E com isso, quem não me conhece vai achar que eu estou aqui com o espírito de julgamento, mas quem me conhece por 5 minutos sabe quem é o Rodrigão. Eu não estou aqui para julgar ninguém, muito menos para condenar. Mas se muitos milagres não aconteceram ainda, é porque aqui dentro tem pedra. Aqui tem pedra, duro, duro, muito duro, é muito duro. Não abre, não perdoa, não abre, não se dispõe, é duro. A gente fica com o coração fechado. Quantas vezes que eu já rezei para uma pessoa e eu estou vendo que a pessoa está dura, está fechada, ou porque ela está magoada com Deus, ou porque ela está magoada com alguém, ou porque ela não quer daquele jeito, ou porque ela está fechada à vontade de Deus, ela quer que seja do jeito dela, está duro. Ou você remove a pedra, ou não tem milagre. Ou você remove a pedra que está dentro de você e perdoa essa pessoa e ama ela e aceita a condição que Deus está te dando, aceita o gigante, aceita a perseguição, aceita, entenda que isso está contribuindo para acontecer, para levar lá para o propósito. Abre o coração, muita dureza. Eu queria falar uma coisa aqui, tem pessoas aqui que o Espírito Santo está me falando, tem pessoas aqui que você está vindo pela primeira vez. Custa você vir rezar com a tua esposa? Custa. Eu falei esses dias com um cara. A mulher dele falou assim: Rodrigo, se fosse outro ele tinha metido o soco na cara. Eu falei: a gente tem que correr o risco, né? Eu falei para ele: cara, você é tão ruim que você não pode rezar com a tua esposa. Tua esposa está pedindo para você ir rezar na igreja, para você ir com ela lá. Você é muito ruim, cara. E a esposa dele falou assim, que quando eu falei isso, ela fechou os olhos e já me viu todo ensanguentado. É muita ruindade, cara. Tira essa pedra do seu peito, pelo amor de Deus. É muita teimosia, é dureza. Não quer rezar, aí fala com o filho não quer rezar. A pessoa não quer ir para a igreja. Ah, porque eu não gosto do padre. Ah, porque ela vai confessar, falando: não, o padre é pecador. Tanta dureza, o negócio está caindo, o negócio está errado, dureza. Aí eu falo para as mulheres assim: conversa com seu marido. Eu não converso não. Por que eu não converso? Porque ele não merece. Conversa com seu marido, conversa com ele, igual você está fazendo comigo. Deus me livre, ele me mata. Então você casou com um assassino. Como assim ele te mata? É mentira! É o seu coração que está duro. Você não quer conversar com ele porque você está dura como uma pedra. Aleluia. E se você não remover a pedra, não vai. Aqui é Rodrigo Ferreira, missionário há 30 anos. Meu pai voltou para Marília em 2010, sem nunca ter conversado comigo, criado eu, sem nunca ter vindo. Meu pai ficou longe de mim. Aí quando chegou, minha mãe falou assim: vai visitar seu pai, ele está morando aqui em Marília agora. Fui visitar meu pai. Coração duro, pedra, fechado. Aí cheguei diante do meu pai e falei assim: ô pai, tudo bem? Tudo bem, meu filho? Tá calor, né? Conversa é essa, meu irmão? Lasca um abraço nesse velho que errou a vida inteira, que fez tudo errado, mas é o teu pai. Ah, mas ele já morreu, Rodrigo. Talvez está no purgatório esperando o seu perdão. No purgatório. E falando assim para o Padre Pio: ô Padre Pio, interceda lá para perdoar para mim, para eu entrar no céu. Se não perdoar eu não vou até o purgatório. Você não vai perdoar teu pai não? Só porque ele errou? Ninguém é aquilo que faz. A pessoa é aquilo que ela é, não o que ela faz. O que a pessoa faz de errado não tira a dignidade que ela é. Sabe o que eu sou? Eu sou o homem, eu sou um filho de Deus, eu sou cristão. Eu sou o pai da Vitória, da Sofia, do Miguel e da Maria. Eu sou o marido da Adriana. Eu sou o Rodrigão. O que eu faço de errado não muda quem eu sou. O que eu sou é o que eu sou. E por mais que eu fiz todas as escolhas erradas, não tira a dignidade de quem eu sou. E o que eu sou precisa ser considerado. E o meu pai é o meu pai. Sabe o que o teu pai é? É o teu pai. Tem gente que está começando a ficar com raiva de mim. Eu falo: é teu pai. Ele é o teu pai. E você precisa reconhecê-lo. São 3 palavras: se reconcilia com a sua história, perdoa ele e
Considera. A consideração vai abrir o milagre. Quando a pedra rolar, aí você se prepara, irmão. O milagre vai acontecer. É tua mãe, é teu filho, é o teu marido, é tua esposa. Esse dia uma mulher perguntou assim para mim: ex-marido é parente? A pergunta já mata, né? A pergunta já mata. É o ex-marido. Sinto muito, não deu certo o relacionamento. Não sei porquê, mas provavelmente para ter acabado, talvez você estava até correndo risco de vida, estava em jogo a sua dignidade. Não deu certo maritalmente falando. A tragédia aconteceu. Separou, casou errado, talvez até é um matrimônio falso. Mas você tem que rezar para ele. Você tem que torcer para ele. Você tem que entregar ele para Deus. Tem que entregar ela também. Tem. Meu pai começou a falar comigo. Eu ia lá no meu pai, e toda vez aquele coração duro, o olho corria para lá, corria para cá. Até que um dia Jesus falou assim para mim: como é que você reza para o teu pai se converter, hein? Você quer tanto que o seu pai se converta? E eu falava nas pregações: tomara que o meu pai se converta. Você quer que o seu pai se converta e você fica perguntando para ele: tá calor, né? Não choveu, né? Tem gente aí do seu lado? Não tem alguém aí? Tem ou não? Tem ou não? É gente? Certeza que é gente? Fala para essa pessoa assim: tira a pedra, depois o milagre vai acontecer. Isso é princípio. É princípio da ação de Deus. Tira a pedra. Tira. Move. Engraçado, Deus nem está pedindo para você destruir a pedra, só está falando para você mover. Tira da frente. Tira a pedra. Fala com o teu amigo. Falei para o meu pai assim: pai, eu queria te falar uma coisa. Eu preciso te falar uma coisa. Eu nunca senti tua falta como no dia que a minha esposa morreu. Eu nunca desejei tanto o Senhor, nem o dia que eu fiz a minha primeira briga na escola, nem o dia que eu tirei a melhor nota, nem no dia que eu tive meus problemas, nem no dia que eu gostei da moça que não gostava de mim. Eu te desejei muito no caixão da minha esposa, mas você não estava lá. Mas depois daquele dia, eu fiquei meio duro, assim, meio pedra. Mas eu queria te dizer que está tudo bem. Eu entendi que você não podia vir, até porque não dava tempo de vir, né? Minha esposa morreu subitamente, meu pai morava em outro, lá no Nordeste. E realmente não deu tempo para vir, porque ela morreu, foi sepultada, nem completou 24 horas de velório. A hora que eu removi essa pedra, automaticamente começou um processo de conversão no meu pai. Automaticamente. Queria que você pegasse aqui o celular meu aqui, para você ver quem é o primeiro a falar assim de manhã: glória a Deus, Deus abençoe, Jesus está vivo. É o primeiro a falar na família aqui. Aí começou a conversão do meu pai. Agora nós estamos no momento de tirar as ataduras dele. É o segundo momento. Tem que tirar as ataduras, porque o mundo e a gente mesmo foi colocando muito atadura. E você que tem que tirar uma por uma. E demora. E não importa quantas vão ter que tirar, e não importa quantas vezes, não importa quanto tempo, vamos tirando uma por uma. Desataio. Tirando as ataduras, uma por uma. Tem que ter paciência, tem que ter calma. É assim que Jesus vai restaurar a tua família. Seu filho, sua filha, seu pai, seu irmão, sua irmã. Primeiro remove a pedra. É muita dureza, né? Uma pessoa que não vem rezar com sua família, eu não sei porquê. Esses dias eu fui numa casa rezar o terço, coisa feia. Chegou os filhos assim, coisa mais feia do mundo, mas é muito feio. Vocês deviam corrigir o filho de vocês. Fui rezar o terço numa casa, estou lá com o meu violão, tal, aí entrou os filhos assim, falou nem oi, foi pro quarto. No meio do terço. Coisa feia, mal educado, sem educação. Era rico ainda. Devia ter educação, né? Não, devia ter educação, porque a pessoa tem acesso a uma educação, entra, nem fala. Parece aqui, tá assim, tá cheio de demônios lá na sala dele. E ele não. E a mãe dele chorando, tadinha. Aí eu fui lá, segurei na mão dela. Ela falou: tá vendo, Rodrigo? Eles não querem rezar. Mas é muita ruindade, fala a verdade. É pedra demais. Aí eu fui lá, você acha que eu não fui? Eu vou, ué. Eu bato na porta do quarto depois, né? Falei assim: ó, posso falar uma coisa para vocês?
Sua mãe gostaria que vocês rezassem. Não pode rezar um pouco com a sua mãe, não? Um terço. Aí fica assim pra gente. Cara, é muita ruindade, cara. Não pode rezar. Não pode fazer uma oração em uma igreja, numa missa. Pelo amor de Deus. Você quer o que na tua vida? Você quer ser uma pessoa que dê certo na vida? Que essa pedra... Sabe o que pedra faz? Pedra segura morto dentro. Pedra segura a morte. Solta essa pedra para a vida acontecer, viu? Você tem que rezar, menino. Tua mãe só queria que você rezasse. Pega o terço, corre a mãozinha assim, ó. Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria. É muita ruindade, você me desculpa, cara. Eu fico indignado, você me desculpa meu nervoso aqui. Que agora já estou com a pedra já. Não, eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender, porque uma pessoa não consegue rezar para agradar a mãe, para agradar a esposa dele, para agradar o marido. Vou lá com você no cerco. Olha que gostoso, que da coisa mais linda. Parece que nós estamos até em outro país, não parece? Falei para a turma para eles fazerem um negócio de Hollywood, que eles têm, eles têm esse negócio de produção, assim, né? Que é magnífico. Não é verdade? Olha que gostoso que está aqui. Tem alguém cutucando você com agulha aí atrás? Tem alguém jogando pimenta nos seus olhos? Está tão gostoso aqui, cara. A única coisa que às vezes incomoda é que tem alguém falando a verdade para a gente. Mas é assim mesmo. Depois que eu tirei a pedra, meu pai começou num processo de conversão. Aí meu irmão falou assim: você percebe que o papai está diferente? Eu percebo. Mas tirou a pedra, claro, né? A vida começa quando você tira a pedra do seu coração. Às vezes não é em relação aos outros, é em relação a você mesmo. Vocês conhecem a minha esposa, né, Adriana? Quando aconteceu da gente ficar grávido, a gente já tinha perdido 5 gravidezes interrompidas. Chegou uma hora que ela falou assim: eu não sei se eu quero mais. Claro que quer. É que o coração vai ficando duro. A gente fica frustrado, né? Eu falei para ela: se você não remover a pedra, o milagre não vem. Ela falou: que pedra? Que pedra? Essa aqui, ó. A gente fica duro, né? Não sei se eu quero mais. Remove a pedra, irmão. Ela foi lá confessar. Sabe o que o padre falou para ela? Filha, teu coração tem pedra. Ela falou: meu marido falou mesmo. Sensacional. Ninguém está criticando você, não. A gente sabe porque tem a pedra. É porque machucou demais. É porque feriu. A pedra não está à toa aqui. A pedra está aqui porque meu pai não fez o que ele tinha que fazer. A pedra está aqui porque eu perdi, porque eu sofri, porque machucou. E por isso eu pus uma pedra para ver se aquilo fica morto lá dentro. Mas o milagre não acontece. Você tem que mover isso aí. Eu sinto muito todo o mal que possam ter te feito. Se as coisas não deram certo para você, tira essa pedra. Você que está numa situação assim, ó, perdeu tudo e tem que recomeçar. Se você não remover a pedra da frustração, se você não remover a pedra do que não deu certo, como Deus vai fazer um milagre para que a obra aconteça na tua vida? Remove a pedra. Tira. Removam a pedra. Lázaro, sai para fora. Aí Lázaro sai e aí Jesus diz: desatai-o. Porque tem essa etapa na vida da família de desatar. Desata. Eu estava pregando para os pais ontem, lá em Goiânia, no Dia dos Pais, eu passei lá com a minha família. Eu estava falando como que o mundo foi colocando pedra em nós e foi colocando ataduras na gente. E o que eu mais quero que aconteça hoje com você é que saiam as ataduras, saiam as pedras, para que Jesus possa fazer um milagre na tua vida, na tua história. Para que Jesus possa abençoar a tua vida. Amém? Amém? Abençoar a sua vida. Esses dias eu fui fazer uma oração numa escola lá em Curitiba. Fui fazer uma pregação numa escola religiosa, católica. E eu vi uma cena que me marcou muito, porque tinha criancinhas desde o primeiro ano do ensino fundamental até todos os do ensino médio. Estavam todos lá, na mesma quadra. E eu vi que tinha um irmãozinho pequeno. Eu concluí que era um irmãozinho. Tinha um pequenininho
que estava rezando, e depois ele foi lá perto de um grandão, que eu suponho que era o irmão dele, porque ele ficou lá perto do irmão, e aí tudo que o irmãozinho fazia, ele ficava olhando para ver se o irmão mais velho fazia também. Interessante, né? Aquele menino pequeno, com certeza está sem pedra, o outro está meio fechado. Eu não estou nem criticando o outro, mas é triste de ver como que os corações estão petrificados, fechados, por uma revolta. Talvez porque teu pai não estava lá naquele dia que você queria, porque talvez a tua mãe não fez o que você precisava, talvez porque você foi rejeitado, ofendido, humilhado, talvez porque não deu certo. Aí a gente se fecha. Está na hora da gente entender que tem um propósito, e eu preciso pedir a Deus que remova a pedra. E uma das muralhas que tem caído na nossa vida é esta pedra que ficou aqui, por causa da dor, do ressentimento, da mágoa. O dia que eu falei isso para o meu pai, eu tirei a pedra, eu dei um abraço no meu pai, eu me aproximei dele, tive essa graça, né, esse privilégio, porque muitos já não conseguem por causa do falecimento do pai. Então eu tive essa oportunidade, eu me aproximei do meu pai. Eu podia, estava ali, acessível. Mas a gente está vivendo hoje tirar as ataduras, sabe? Que o mundo vai nos enrolando nisso. E quando tiraram as ataduras, quem estava vivo? O Lázaro. Ele estava lá. Eu acredito que a sua família pode ressuscitar, o seu casamento pode ressuscitar, a sua esperança pode ressuscitar, a tua vida financeira, espiritual, profissional pode ressuscitar, os teus sonhos podem ressuscitar. Mas você precisa tirar essa pedra do medo, da covardia, do desespero e até mesmo dessa frustração que você traz. Eu me frustrei, eu sinto muito, mas agora você precisa ter a coragem de enfrentar isso. Você precisa ter a coragem de se abrir a Deus. Em Caná da Galileia aconteceu algo muito interessante. Em Caná da Galileia aconteceu um milagre. Eu quero falar duas coisas sobre Caná da Galileia. Primeiro, que a transformação de água em vinho não era uma coisa banal, porque tem muita gente que às vezes pensa assim: eles estavam numa festa, tinha vinho, o vinho acabou, e eles já estavam lá há muito tempo naquela festa, e já tinha acabado o vinho, aí para ter mais vinho, Jesus fez um milagre. Não se trata apenas de uma bebida, se trata de um elemento para a vida religiosa, se trata de um elemento para o sagrado. Não se trata só de um vinho, uma bebida social, se trata do vinho para uma excelência de culto. Nós, por exemplo, católicos, nós não somos judeus, mas nós usamos o vinho no nosso culto mais importante, que é a Santa Missa. Sim ou não? Se não tiver o vinho, dá para celebrar a missa? Não, precisa do vinho. Tanto é que no ofertório se entrega o pão e o vinho. Então o vinho não é apenas uma bebida. Claro que o vinho é uma bebida, mas naquele momento ele tem uma coisa muito especial, um lugar especial. É tanto uma celebração que quando os judeus entraram para aquela festa de bodas, das bodas, eles lavavam as mãos, purificavam as mãos. Então, se eles purificavam as mãos, eles estão entrando não só para uma festa regada a vinho. É claro que é uma festa como a nossa. Por exemplo, o católico, a missa para nós é uma festa, é a celebração. Agora, o vinho ali tem um sentido muito grande. E quando Maria fala eles não têm mais vinho, eles não têm mais condição de celebrar, eles não têm mais condição de cultuar, eles não têm mais condição de culto, eles não têm mais condição de elevar isso que está acontecendo a uma dignidade sagrada. Então Jesus fala: isso compete a nós, não é chegada a minha hora. E aí Maria olha para os serventes e fala assim: faça tudo o que ele vos disser. E naquele momento, por que Jesus fala: não é chegada a minha hora? Porque ele sabia que se ele fizesse o primeiro milagre, a cruz seria iminente, logo, ele seria crucificado logo. Tanto que aconteceu mesmo, dali até a crucificação foi menos de 3 anos. Por quê? Porque Jesus então começou o seu ministério, ficou publicamente conhecido e foi proclamado Filho de Deus, o rei, e foi morto por isso. Foi morto como um transgressor, como um agitador, como alguém que se levantou contra Deus e contra o rei local, porque se proclamava Filho de Deus, um blasfemador. Não é que ele se proclama, não, ele é o Filho de Deus. Então Jesus sabia que aquele milagre exigia sacrifício. Eu vou fazer o milagre, mas exige sacrifício. E essa é uma dimensão que a gente tem que entender. O milagre exige sacrifício. Não existe milagre sem sacrifício. E o sacrifício, no caso, está ali manifestado pelo esforço dos serventes.
Maria fala, faça tudo o que ele vos disser. E a primeira coisa que ele diz qual é? Encher as talhas. O que significa encher as talhas? Pegar água numa mangueira e encher? Não, não tinha água encanada. Não tinha água corrente ali. Precisava buscar esta água. Com as talhas não dá para buscar. Porque a Bíblia fala de 2 ou 3 medidas. Cada medida 40 litros. Então se tinha talhas com 2 era de 80. Se tinha talhas com 3 era de 120. Então não dá para você pegar 120 litros de água e trazer aqui. Você tem que pegar aos poucos. Então dá trabalho. Jesus falou, enche as talhas. E eles não duvidaram. Porque acreditaram que o milagre exige esforço. Exige sacrifício. O milagre exige testemunho. O milagre exige competência. O milagre exige participação. O milagre exige comprometimento. Fala comigo, comprometimento. Milagre não acontece por acaso. Milagre é fruto de comprometimento. Move a pedra, enche as talhas, pega o paralítico, levanta, põe ele lá no telhado. Comprometimento. Então os homens se comprometeram a encher as talhas. A hora que eles acabaram de encher, Jesus falou assim, agora tira. Não é meio revoltante? Porque você poderia falar assim, mas se é para tirar, por que mandou pôr? É porque ninguém tira aquilo que não põe. E depois que eles tiraram, aí Jesus falou assim, agora leva. E esse é o movimento do milagre. Põe, aí você tira, aí você leva. Eu falo, você repete. Fala, põe, tira e leva. De novo. Outra vez. Fala para o seu vizinho. Mas tem gente que não quer pôr, né? Como é que vai tirar? Queria falar para os homens que estão aqui. Olha aqui para mim. Como é que você quer tirar milagre da tua esposa se você não pôr? Ninguém tira o que não põe. Mulher, como é que você quer tirar o milagre do marido se você não põe? Pai, como é que você quer tirar o milagre do filho se você não põe? Tem que pôr. Põe, enche. Aí depois você tira. Aí você leva. Aí o milagre vai acontecer. Quando você entende esse movimento, você está entendendo o que é remover a pedra, o morto sair e você tirar as ataduras. Põe amor, põe coragem, põe oração, põe. Se você entender isso, amanhã eu vou falar sobre o movimento de cura. Há um movimento que você faz, há um movimento certo, cadenciado, técnico, bíblico. O movimento de cura, você precisa entrar nisso. Então, o movimento de cura, ele é exatamente como isso. Põe, tira e leva. Remove a pedra, sai morto, desataio. Há um movimento que cura a gente, que resolve. E se nós nos propomos a vir aqui rezar 7 dias para a nossa casa, nós já estamos entrando nesse movimento. Quantas vezes você já falou com uma pessoa e você falou para ela assim, vamos lá rezar? Ela falou assim, estou cansado, já rezei demais. Duro. Quantas vezes você foi falar com uma pessoa e ela fala assim, será que adianta? Duro. Pedra. Claro que adianta. Rezar resolve. Claro que você vai rezar e Deus vai te ouvir, porque Deus quer fazer um milagre na tua família, porque esse é o propósito, essa é a finalidade. A finalidade é um milagre. Família é o lugar de milagres. Agora, por favor, não seja duro por causa das decepções, das frustrações, porque não deu certo. Se abra, move a pedra e deixa Deus fazer. E depois do que Deus fizer, ainda tem a tua parte para tirar as ataduras, aquilo que está amarrando, prendendo, aquilo que não está deixando a gente fluir. Gente, esses dias eu falei para um cara, falei assim, aí irmão, como é que está lá no casamento? Está tudo bem com a esposa? Ele falou assim, eu falei, vocês estão conversando? Olha só, vocês estão conversando? Ele falou assim, o necessário. Puxa vida, mas você casou para falar o necessário com a tua esposa? Mas até aí tudo bem, né? Você está falando necessário, tá bom. O terrível, o terror é quando eu descobri o que é necessário. Eu falei, o que é necessário? Ela falou assim, as contas para pagar. Putz, vocês estão conversando sobre isso, cara. É só o necessário. Chegou essa conta, paga essa conta. Tá muito ruim, né? É muita pedra. Aí quer ficar bem, quer viver bem, não. Precisa conversar, precisa sentar, olhar no olho. A gente está improvisando muito com família. A gente precisa tomar decisões, fazer movimentos que a gente não fez ainda. Por isso que eu vou pregar sobre o movimento da cura. Então a gente começa a ter que fazer movimento que a gente nunca fez. Há 18 anos aquela mulher encurvada não vinha, levantava. Ela não conseguia. Há 38 que o paralítico não andava. Há 12 que aquela mulher não parava de
esvair sangue. A gente tem que fazer um movimento novo. E todos que fizeram, a cura aconteceu. Você está disposto a mover a pedra? Seja da desconfiança, do cansaço, do desânimo, da decepção, da frustração, do eu não quero mais, eu não aguento. Você está disposto a mover a pedra que está fechando? Está disposto? Está disposto a fazer a experiência do Família Lugar de Milagres? De você falar assim: Senhor, o Lázaro já está morto, faz 4 dias. Move a pedra. Mas ele já cheira mal. Ela está fechada, ela está dura. Até que ela olha para Jesus e ela fala assim: opa, eu estou errada. Eu vou fazer o que ele está querendo. Move. O esforço vale a pena. Abrir-se é um milagre. Abrir-se é um milagre. Eu já ouvi cada coisa, cada barbaridade na minha vida. Uma vez eu ouvi uma mulher falar assim: mas minha irmã, Deus pode mudar o teu marido. Ela falou assim: agora nem se ele ficar santo eu quero mais. Aí isso aí nem pedra é, isso aí é outra coisa. Fechou com o aço, né? Como assim? Mas eu te entendo. Ai, Rodrigo, você fica falando aí, é porque você não sabe quem ele é. Não, eu não estou menosprezando a tua dor, teu sofrimento, não. Eu só estou dizendo para você se abrir, para Deus fazer um milagre no teu casamento, no teu filho, na tua mãe, na tua vida. Pelo amor de Deus, se abra ao que Deus quer fazer com você. Amém? Amém? E quando eu falo de fechar, não é só no sentido de perdão, não. É até de você acreditar, de você confiar mesmo. Confia. Poxa, confia. Acredita. Hein? Vai dar certo. Até de capacidade. Até de capacidade você consegue. Deus escolheu você. Amém? Fui para os Estados Unidos agora, quem me acompanha sabe disso. E aí eu fiquei lá, né? Encontrei vários casais. E um deles casar há pouco tempo, há 2 anos, e não estão conseguindo ter filhos. E eles não estão conseguindo nem engravidar. Então, ele falou alguma coisa para mim assim, que eu fiquei sentido. Ele falou: Rodrigo, às vezes eu rezo, eu clamo, eu faço oração, aí a gente tem relação, e eu falo assim: agora foi, agora deu certo, vai dar certo. Aí quando eu chego do trabalho, depois de alguns dias, eu vejo o absorvente dela lá no lixo, me dá uma decepção, uma frustração, porque eu achava que tinha dado certo. E aí eu vejo que ela menstruou e não deu nada. E é muito ruim isso aí, parece que a gente está iludido. Tá não, você não está iludido. Deus vai te dar essa graça. Amém? Eu vou rezar para isso. Você quer que eu reze ou não? Sim ou não? Então, mas você está aberto? Está com uma baita de uma pedra aí na frente. E não estamos falando nem de só pedra de mágoa, ressentimento. Às vezes você está frustrado. Às vezes você está: eu não consigo, não sou capaz. É sim, você é. Porque Deus escolheu você para isso. A questão é essa. Sabe? Pode ser que neste momento a nossa vida esteja cheia de improbabilidades. Pode ser que a nossa vida esteja cheia de improbabilidades. Mas você tem que entender que Deus escolheu você. Pode ser que você se sinta incapaz de alcançar aquilo que você quer, mas Deus te fez um vencedor. O meu deserto florirá. O meu deserto florirá. O meu deserto florirá. Olha que jardim maravilhoso. Esse jardim aqui tá bonito, tá cheiroso, todo mundo gosta, tira foto, mas alguém um dia pegou e plantou sementes nesse jardim para crescer essas plantas, essas árvores. Isso tudo é obra de amor. Então, a comunidade Amigos da Boa Semente é isso, é jogar a semente do Evangelho no coração de cada um, é poder saber que vai dar fruto, que o amor de Deus vai frutificar a sua vida. Então, venha fazer parte dos Amigos da Boa Semente, a nossa comunidade online com conteúdos de evangelização e conteúdos de amor. Cada dia a mensagem, a semente do dia, levando você a uma intimidade com Deus, levando você a refletir e ser iluminado pela palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés. Vamos espalhar essa boa semente para todos os lados, para todos os corações, para que cada dia, cada homem, cada família receba o amor de Deus e a palavra de Deus. Então, por favor, se inscreva hoje na comunidade Amigos da Boa Semente e participe dessa comunidade que cresce cada dia mais em amor, em fé, em esperança na palavra de Deus. A palavra de Deus é força para nós, é medicina para a nossa vida. Então, vamos juntos no Amigos da Boa Semente. O meu deserto florirá.